Muitas pessoas estão presas na vida, não conseguem ampliar, não conseguem sonhar por causa da falta de perdoar. A falta do perdão amarra as pessoas de uma maneira que você não tem ideia. Quantas pessoas não conseguem viver a sua vida, não conseguem crescer, não conseguem alcançar o projeto de Deus, não conseguem viver as coisas básicas desta vida por conta da maldade que lhe fizeram e ela não se liberta disso. O perdão abre portas. E sobre isso eu quero falar, eu vou direto ao assunto porque o nosso tempo é curto. O livro de Mateus, capítulo 18, o versículo é o 15, onde eu vou fazer a leitura. Até mesmo a Sociedade Bíblica deixa pra gente aqui um título, um subtítulo, O perdão do pecado de um irmão. Vamos fazer a leitura. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, está resolvido. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Aí até 7? Aí Jesus disse: Não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Vamos partir de um princípio que Jesus fala o pecado de um irmão. Irmão, aqui você vê aquele que profere a mesma fé. E pode ser o caso também daqueles da sua casa, Veja que Jesus fala: chama atenção, vai lá, eu não gostei disso, eu não achei isso certo da tua parte. E se você vê que a pessoa não se arrepende, você chama alguém: olha, vamos mostrar para essa pessoa que essa pessoa está errada, vamos não tentar enfiar goela abaixo, mas vamos tentar. E aí você vai fazendo. Veja que Jesus deu 3 pontos. Você fala diretamente com a pessoa, depois você chama 2 ou 3 testemunhas, depois você abre para todo mundo: olha, gente, eu tentei acertar a minha vida com fulano, mas ele não quis. Ele não quis acertar porque ele não reconhece que está no erro, não reconhece que o que está dizendo, ou está falando, ou agindo é um pecado. Entenda que não estamos tratando somente aqui de qualquer pessoa. Ele está dizendo assim: ao pecado do irmão, que é o pecado daquela pessoa que você não espera. Sabe quando aquela pessoa que você ama, você não espera, você espera que todos falhem com você. Você espera que todas as pessoas venham agir com maldade com você, mas você não espera que o irmão faça isso, Nós lemos aqui de Mateus 18, do 15 até o 22, nós fizemos a leitura para ficar a referência. Então a gente tem que ter um cuidado, porque até mesmo as pessoas mais próximas de nós, até as mais próximas, as mais ligadas com a gente, elas podem sim nos ferir. E diga-se de passagem, a dor de passar uma situação com alguém que você ama é muito pior do que alguém que você não conhece, alguém que talvez ou só tenha conhecido de vista, mas não é um irmão, não profere a mesma fé que você, não tem o mesmo amor que você tem pelos familiares que você tem. É diferente. Então nós não esperamos, Nós não esperamos. Se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho aqui nos Salmos, acho que o pessoal ali do estúdio pode me ajudar também. Acho que é o Salmo 109. Deixa eu conferir aqui. O Salmo 109 é um salmo que Davi fala sobre essa perseguição de irmãos. Salmo 109, é isso mesmo. Salmo 109, versículo 1, ele fala assim: ó Deus, do meu louvor não te cales, pois a boca de ímpios e a boca de fraudulentos estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercam com palavras odiosas e pelejam contra mim sem motivo, sem causa. Aí ele fala: em paga do amor que eu tenho dado a eles, são meus adversários. Só que ele termina dizendo: mas eu faço
oração. Veja que o salmista, claro que eu não tenho tempo para contar tudo que está escrito aqui, mas o salmista declara, olha, pessoas que estão do meu lado, meus irmãos, pessoas que estão agindo com impiedade, uma pessoa que sabe o que é certo, conhece você, sabe da tua índole, sabe do teu caráter, sabe que tipo de pessoa você é, mas mesmo sabendo de tudo isso, ela ainda te ataca, te contraria, ela age contra você. E assim, pensando nesse sentimento, nessa situação, você percebe que Davi descreve assim, olha, por mais que todos me façam esse mal, eu oro por essas pessoas, eu oro a Deus para o Senhor me livrar dessas coisas. Bom mesmo seria que nós não tivéssemos que guardar rancor e mágoa de ninguém. Bom, mas seria maravilhoso. Mas infelizmente o sentimento de alguém que você ama te trair a confiança, te fazer você sentir algo, um sentimento contrário. Quantos laços, né? Veja que as piores brigas não são dos piores inimigos. As piores brigas foram de melhores amigos. Os melhores amigos podem se odiar por falta do perdão. E a falta do perdão faz com que as pessoas vivam com um coração duro, o chamado coração de pedra. Pensando em tudo isso que Jesus ensinou, como nós temos que agir quando um irmão peca contra a gente tem que falar. Não adianta você também ficar com o teu coraçãozinho, porque eu não falo mais com ele. Mas a pessoa do outro lado nem sabe, ela fez, porque você já viu o dito que fala que quem bate esquece, quem apanha não? Você apanhou, mas talvez a pessoa que bateu nem se lembra do que fez. Erroneamente, é claro, mas a pessoa nem está guardando aquilo no coração. Mas você que está com a raiva, com o ódio no coração, era você que tinha que ir lá falar com a pessoa. Não para expor, não para machucar, não para brigar, mas para resolver. Então veja que Jesus fala, olha, o Pedro pergunta, o que nós temos que fazer então? Eu tenho que perdoar meu irmão 7 vezes, pastor? É isso mesmo, pastor Jesus Cristo? Eu tenho que perdoar 7 vezes, a pessoa pecou comigo 7 vezes e eu tenho que perdoar? Aí então Jesus fala, não, 7 não. Ele fala 70 vezes 7. 490 vezes por dia alguém pecar contra você e ser perdoado no mesmo dia. Eu creio que Jesus falou esse número com a intenção que você tem que perdoar sempre. Porque é impossível alguém pecar 490 vezes por dia contra você. Então Jesus fala um número assim, bem exorbitante, só para poder dar um ensinamento, ele entender que temos que perdoar. Porque o perdão muda as coisas. Para você entender, aí Jesus traz agora uma parábola. Eu não vou ter tempo de ler toda ela, mas só para você ter um vislumbre do que Jesus quer explicar como ensinamento acerca dessa pergunta de Pedro. Por isso o reino dos céus pode comparar... Mateus 18, 23 agora. Por isso o reino dos céus pode comparar-se, ou seja, por causa dessas coisas, comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 mil talentos. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe se lhe pagasse. Então aquele servo se prostrou e reverenciou, dizendo, Senhor, seja generoso comigo, e tudo que te devo pagarei, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Então veja só, Jesus então fala sobre o perdão do irmão, e agora ele começa a contar uma parábola, que era uma comparação, era uma analogia para que eles entendessem como é no reino dos céus. O Senhor Deus está disposto a perdoar. As pessoas têm uma dívida tremenda, o ser humano tem uma dívida tremenda com Deus. A conta é tão alta, o pecado do homem foi pago com o preço de sangue. Jesus derramou cada gota do seu sangue por amor de mim e de você. Então veja, quem pode pagar tamanho preço pela alma de alguém, senão somente o Senhor Jesus. O Senhor pagou o preço. O Senhor pagou o que ninguém tem condições financeiras, não há fundos nesse mundo que pagassem o que Jesus fez. Agora, embora tendo tanto pecado, tantos erros, este homem recebeu perdão. Aí agora entra a moral da história. Versículo de número 28.
Saindo, porém, aquele servo, o que acabou de ser perdoado pelo seu senhor, encontrou um dos seus conservos, que era servo do servo, que lhe devia 100 dinheiros, e lançou mão dele e sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a sua dívida. Gente, como pode as pessoas quererem salvação, quererem perdão de Deus, mas não perdoar o próximo? Jesus usa desse comparativo. Eu vou ser sincero para você. Eu posso te falar com autoridade, porque eu já passei por isso. Eu já tive que perdoar coisas sérias. Coisas assim que desflagelam a alma. De perdoar assim, de olhar e falar: Jesus, para perdoar isso aqui é só no teu amor. E hoje, irmãos, depois que o perdão aconteceu, um dos maiores acontecimentos da minha vida pessoal, tá? Além, claro, que da salvação do Senhor, o dia que eu vivi, aceitei Jesus, me batizei, momentos especiais da minha vida, mas um dos momentos mais especiais, além destes, foi o dia que eu consegui perdoar meu pai. Eu cresci com ódio mortal dele, achando que ele não foi um bom pai, foi um mau marido para minha mãe, um homem mau, que me deixou ter fome, que me deixou na rua da sarjeta, na rua da amargura. Mas eu conheci Jesus. E quando me deparei com o miserável homem que era, o perdido homem que era, eu reconheci que o Senhor, para me perdoar, Ele tinha que me amar demais. Porque eu era um homem que não merecia o perdão. O pior dos seres humanos. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer: o pior homem que existe sou eu mesmo. Eu sou o pior homem. E isso que estou falando do Paulo, grande apóstolo Paulo. Ele reconhece: o pior homem que existe sou eu mesmo. A pior pessoa do mundo é aquela que você olha no espelho. Sabe quem é? É você mesmo. E eu entendi na minha vida: olha, se um dia Jesus fez tudo isso para me perdoar, mesmo sabendo que eu não valia o que eu comia, o que é perdoar quem me fez mal? Amados, você não tem ideia que eu tinha desejo de tirar a vida do meu pai. Era coisa do diabo mesmo. Demônio agindo na minha mente. Mas o dia que eu entendi o perdão de Deus, eu abracei o meu pai. Pedi perdão para ele por o sentimento que eu tinha contra ele. Beijei o rosto dele e disse: pai, eu te amo. Eu acredito que ele talvez seja uma das pessoas que mais assisto a gente aqui pela televisão, pelas redes sociais. Criou-se um laço de amor verdadeiro. Quando existe o perdão de Deus, as coisas mudam. Por isso que o perdão é libertador. Agora, você foi perdoado e não perdoa quem te fez mal? Que cristão você é? Que tipo de cristão você é que condena todo mundo, mas você tem que ser perdoado? Espera aí, isso não é o evangelho de Cristo, não. Esse não é o evangelho de Jesus. Porque ele fala no versículo de número 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que tivesse passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda a tua dívida, aquela dívida que você tinha, porque me suplicou. Você pediu para mim que eu te perdoasse. Você não tinha direito de ser perdoado. Mas não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aqui Jesus mata a charada. A pessoa que foi perdoada. Quem que é o perdoado?
É aquele que já foi batizado, é uma pessoa que vive dentro da igreja, aprende a palavra, assiste a programação, mas continua com mágoa de todo mundo, tem raiva de todo mundo. Continua ainda olhando para as pessoas, os mais perdidos desse mundo, e condenando. A nossa intenção não deve ser essa. A nossa intenção é que os perdidos alcancem o mesmo perdão que eu alcancei. Eu alcancei salvação. Você deve pensar assim, por alguém que me pagou o que eu não podia pagar. E da mesma forma, eu também devo entregar o perdão, porque da mesma forma que um dia o perdão me lavou, me trouxe fôlego de vida, me trouxe novamente o caráter, me trouxe novamente a vontade de viver. Você vai libertar uma pessoa perdoando ela, abraçando ela, ainda que ela não se arrependa. Livre-se você. Jesus perdoou você. Se você quiser voltar ao erro e transgredir aquilo que Deus te deu, você tem direito. É direito seu fazer isso. Mas que fique claro para você. Você faz isso, mas você sabe que você vai ter que pagar por aquilo que você está fazendo. Eu não quero pagar o preço. Eu quero viver com Jesus e por isso, se Deus me permitir sempre me ajudar e sempre me dar esse amor no coração para perdoar todos aqueles que algum dia me fizeram mal ou que algum dia me façam mal. Que Jesus nos ensine a perdoar com o amor de Jesus. Amém?